Agora você vai ver algumas imagens surpreendentes. Em 2016, numa cidade grande, trabalhadores numa situação de escravidão. Brasil, Rio de Janeiro, 2016. Auditores do Ministério do Trabalho e agentes do Procon encontraram chineses trabalhando nessa situação em 2 pastelarias na Vila da Penha, que é a zona norte do Rio. 4 pessoas foram levadas para a sede do Ministério do Trabalho e prestaram depoimento. A suspeita é de que esses chineses tenham chegado aqui ilegalmente por uma rota de tráfico de pessoas que começa no Camboja, passa pela Rússia e termina aqui no Brasil. O núcleo de reportagens especiais da Globo News acompanhou com exclusividade essa operação. Comboio na escuta. A gente vai fazer o contorno aqui na praça, parar logo ali em frente ao banco. Aqui em cima é muito quente. Pega aqui o rádio, por favor, Bárbara. Estão dormindo aqui. Eles dormem em cima de uma porta forrada com papelão. Muito quente. No Brasil todo, que a gente teve no ano de 2015, foi algo em torno de 1.000 pessoas resgatadas. Esse número, ele reflete uma atuação de 60% no ambiente já urbano. E no Rio de Janeiro, eu te diria que os números do Rio de Janeiro são 100% na área urbana. Quem está dormindo lá em cima? E onde é a sua casa? Isso aqui tá tudo junto aqui nesse saco plástico preto. Oi, tudo bom? A senhora é dona aqui? Carteira. Nota fiscal, tem? Nota fiscal? Isso aqui seu, cadê? Você não tem. Você tem isso aqui? Você está em casa ou você não tem? Não tem. E o CNPJ daqui da loja? Às 6 horas da manhã, a pastelaria já tem gente trabalhando? 10 para as 6, 15 para as 6, chega abre, fecha, eu acho que vai lá para dentro fazer salgadinho. Até que horas eles ficam? Meia-noite. Meia-noite? Meia-noite. Isso quer dizer que com 2 pessoas trabalhando num horário integral fica muito puxada, caracteriza, portanto, a jornada exaustiva. A gente encontrou botijão de gás em uso e mais 3 aqui que estão na reserva. Acabou? Agora bota no carro. Então, em vez do Procon apreender, ele achou melhor dar a chance, dar a possibilidade de levar o botijão para casa dele. Então, ele vai mostrar onde é a casa dele. Está procurando a carteira de trabalho? Passaporte. Passaporte? Quê? Passaporte. Que passaporte? Você não falou que estava aqui? O trabalhador, na posse de ao menos um documento de identificação, que é o passaporte, o vulnera, o fragiliza em termos de liberdade e decisão acerca de sua própria vida. Nenhum deles possuía a regularização de contrato de trabalho, portanto, não há como se asseverar que houvesse recebimento de ao menos um salário mínimo, que é a regra no país, pelo fato de não existir comprovação de pagamento de salários e mais esses outros elementos que nos saltam aos olhos, nós vamos expedir carteiras de trabalho. É esse o objetivo, né, cercear esse tipo de exploração através da formalização do contrato de trabalho. Do que se trata? Bom, com relação ao dono dessa pastelaria, não foi encontrado. Vamos então ao vivo ao Ministério do Trabalho e Previdência Social no Rio de Janeiro. Quem está lá é Carolina Cimente. Carolina, assustador, chocante uma situação dessa nos dias de hoje numa cidade grande como o Rio de Janeiro, né? Os números são chocantes, né, Leilani? Mais de 1.000 pessoas foram libertadas de uma situação de escravidão no ano passado no Brasil, sendo que 60% desses casos foram em áreas urbanas, ou seja, em cidades grandes. Em várias situações, quando são estrangeiros, né, pelo menos 65 deles eram estrangeiros,
eles nem sabem que estão numa situação que para a legislação brasileira não é correta, que é uma situação ilegal. Estou aqui do lado do Robson Leite, ele é o superintendente do Ministério do Trabalho aqui no Rio de Janeiro e participou também da operação de hoje. Robson, aqui no estado, quantas pessoas foram libertadas de uma situação de escravidão no ano passado? Olha, no ano passado foram 87 pessoas e o papel que vocês desempenham é fundamental para que a gente conscientize a população que identificou uma situação com trabalho escravo, ou seja, pessoas que estão dormindo no local do trabalho degradante, extenuante, são características que cabe a nós, aos nossos auditores fiscais, fiscalizar, autuar as empresas que cometeram essas irregularidades. O Código Penal tipifica como crime, artigo 149, trabalho escravo. E, claro, nosso papel é libertar os trabalhadores que estão nessas condições, tanto imigrantes como trabalhadores brasileiros. Agora, quando a gente fala de escravidão, a gente imagina aquela situação antiga, né? Uma pessoa com uma corrente no pé. Ela é muito mais moderna hoje em dia, né? O que significa retirar o passaporte de um imigrante, por exemplo, ou o que, se for um brasileiro, o que torna uma situação de escravidão? Essa pergunta é muito boa, porque a nossa operação se baseia em denúncias. O Disque 100 está aí, é um instrumento fundamental para que as pessoas possam denunciar e a gente atuar. A questão extenuante, você percebe, né, longas jornadas excessivas de trabalho. Normalmente estrangeiros têm bloqueio da língua, talvez até inclusive no Rio de Janeiro a questão dos chineses é muito característica, porque ninguém fala mandarim. E é colocada, é vendida uma informação para esses imigrantes de que nós, o Ministério do Trabalho, vamos prendê-los, quando na verdade vai libertá-los. Vamos obrigar, inclusive, as empresas a pagarem as indenizações e contratarem regularmente esses trabalhadores. E, claro, as empresas, sim, nós vamos encaminhar ao Ministério Público Federal. Casos de crime serão punidas, podendo, inclusive, vir a ser fechados esses estabelecimentos. Então, se eu moro perto, ou consumo alimento, enfim, produtos de um lugar e desconfio que haja uma situação de escravidão nesse local, o que eu faço como consumidora? Você pode ligar para o Disque 100, entrar em contato, dar um endereço, isso vai ser encaminhado aqui para o Ministério, nós vamos mandar os auditores fiscais fiscalizar. É papel nosso descobrir e, evidentemente, identificando essa situação, tomar as medidas cabíveis. E é importante também dizer que o Disque 100, o anonimato é garantido. Então é importante que a população se conscientize, é uma estratégia do Ministério, do Governo Federal, a gente erradicar essa página triste da nossa história, que é o trabalho escravo ainda existente no Brasil. E ainda como consumidora, o que eu posso fazer para evitar comprar produtos de empresas ou de produtores, no caso de alimentos, né, que já tenham sido qualificados como, né, empresas que escravizam? Uma pesquisa no Google, você facilmente consegue encontrar essas empresas, porque você tem de ramos têxteis, você tem alimentícios, né? Hoje em dia com rede social as pessoas acabam descobrindo isso. Pelo portal da transparência você consegue saber as empresas que estão sendo sistematicamente autuadas, né, e que praticam trabalho escravo. É uma prática existente, nós precisamos também convencer aí e trazer a opinião pública, porque tramita, inclusive, em Brasília, um projeto muito ruim, que é um projeto que tenta flexibilizar a questão hoje da tipificação do trabalho escravo. Então é fundamental que a gente pressione também politicamente para que os nossos deputados, congressistas, não aprovem esse projeto, porque vai aumentar ainda mais a questão do trabalho escravo, que numa época de crise, evidentemente, é algo que nos chama a atenção e nos preocupa. E fundamental que as pessoas denunciem, diz que sem uma ferramenta fundamental, essas informações chegam para nós. Quem quiser, inclusive, se dirigir aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil inteiro, numa superintendência e fazer pessoalmente a denúncia, não tem problema. O anonimato é garantido e é uma ferramenta fundamental para que a gente possa erradicar esse mal que ainda existe, sobretudo em área urbana aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no nosso caso. Tá, ok, muito obrigada. Então, Robson Leite, que é superintendente do Ministério do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. Bom, Leilani, eu acompanhei no ano passado uma operação também aqui do Ministério do Trabalho do Rio de Janeiro em duas pastelarias na zona do centro aqui do Rio de Janeiro, na zona portuária, e a situação que a gente encontrou essas pessoas vivendo, morando em um quartinho com um teto super baixo, a pessoa não conseguia nem ficar de pé e não saía de lá nunca, né? Porque trabalha várias horas durante o dia, na hora de dormir, sobe uma escadinha, dorme nesse quarto, acorda, já continua trabalhando. Então, é uma situação muito degradante que a gente tem que ficar de olho aberto e, com certeza, denunciar sempre que possível. Sem dúvida nenhuma, Carol, denunciar mesmo. Agora, por favor, você pode perguntar ao nosso convidado aí, ele falou sobre punição para as empresas, que as empresas podem ser multadas, podem ser até fechadas. Agora, e para o dono da empresa? Porque, em última análise, é um ser humano escravizando outro ser humano.
Tem punição? A Leilani está fazendo uma pergunta que diz, você mencionou que há punição para as empresas que escravizam, mas e para o dono, né? A pessoa que é responsável por essa escravidão, que a gente está falando de um humano escravizar o outro, então essa pessoa também é punida? Essa pergunta é muito boa, porque nos dá a oportunidade, inclusive, da gente mostrar que é possível sim ter punição e cabe ao Ministério Público Federal, no encaminhamento que a gente faz a partir dos nossos autos, né, de infração, a fazer a investigação e pode sim, a pessoa pode ser presa, artigo 149 do Código Penal, que tipifica o trabalho escravo no Brasil. Então, sim, é crime, pode sim ser presa. Agora, é claro, a gente precisa, evidentemente, das denúncias para que a gente possa aprofundar esse trabalho. É isso então, Leilani. A gente espera que esse trabalho continue e se intensifique, né? Certamente. Carolina agradece ao convidado, diz que 100. Obrigada.